Estamos aqui hoje para dar continuidade nas nossas aulas de artes, né? Estou morrendo de saudades de vocês. É um prazer vê-los novamente, certo? Para começarmos, eu vou pedir que vocês peguem o livro, abram lá na página 22, certo? Onde nós vamos começar o capítulo 2, que vem falar aí sobre o artista popular brasileiro. Quando nós começamos a falar, né, do artista popular brasileiro, nós precisamos entender que muitos artistas eles realizam suas obras normalmente em seus dias de folga, nas horas tiradas do trabalho, né, e eles fazem isso solitariamente, né, sozinhos, ou eles fazem isso em comunhão com a família, certo? Em alguns casos, temos uma dedicação integral ao trabalho artístico, só que esses casos eles são bem raros, porque é bem difícil conseguir viver só de trabalhos artísticos. Feiras e mercados são os principais compradores dessas obras de artes, né? E elas são geralmente usadas em decoração de casa, brincadeiras infantis ou até mesmo em altares da igreja. Os objetivos de arte da arte popular, ele normalmente tem fins decorativos e podem ser independentes, geralmente criadas para enfeitar outros objetos ou substituir aqueles de uso doméstico. A arte sacra sempre foi muito importante no meio de expressões de nossos artistas populares. O culto católico aos santos criou condições propícias para que muitos artistas populares se expressassem. Além disso, deve-se levar em conta que não existiam, né, escolas artísticas no Brasil até o século XIX. E muitos de nossos artistas, eles criavam seu trabalho sem praticamente nenhum contato com a arte erudita. A arte erudita, para quem não sabe, são os profissionais que possuem um conhecimento técnico do que estão fazendo, certo? Aleijadinho, nós já falamos dele em sala de aula, né? Ele é um dos nossos maiores artistas sobre vários aspectos. Ele pode ser considerado um artista popular. Por quê? Porque os artistas populares, eles são geralmente autodidatas, eles aprendem a fazer, né? Ali fazendo, enquanto eles fazem, eles aprendem. Eles não têm uma técnica específica sobre aquilo, certo? Um outro fator que espanta na arte popular é a semelhança observada em algumas peças produzidas, né, por artesãos sem estudo artísticos, com obras encontradas em outras épocas e culturas, podendo dar indícios de fatores inconsistentes que atuam nessas criações. Nós vimos isso em sala de aula quando nós estudamos Aleijadinho, que nós vimos o vídeo, né, onde a gente conseguiu ver o quê? Que vários artistas imitavam as suas obras. E aí gerou uma polêmica em relação às obras dele, em saber se eram realmente dele ou não, tá? Se eram apenas imitações. Outro exemplo que eu posso dar para vocês sobre a questão da arte popular são os santos brasileiros, que eles são semelhantes, tá, às representações medievais que apareceram na arte popular. Além disso, em nossa arte, os santeiros, principalmente no interior do país, em Minas Gerais, que realizam suas obras em determinações da igreja. Deixa eu explicar para vocês o que são os santeiros. Os santeiros são artistas que fazem ali aquelas imagens dos santos, as esculturas dos santos que a gente vê nas igrejas, geralmente em igreja católica, tá? Os santeiros, eles só fazem as obras dele com... deixa eu explicar. Eles só fazem as obras dele em determinação da igreja. Eles precisam seguir o que a igreja determina em relação a um santo. Exemplo... Santo Antônio, né? Para ele fazer Santo Antônio, ele precisa obedecer a cor da roupa, a cor da pele, a forma que era o seu cabelo. Precisa obedecer tudo, porque senão não é considerado uma peça ali religiosa, certo? A arte popular, ela normalmente representa um sentimento comum no meio onde se desenvolve.
Não costuma ser esperado do artista popular uma originalidade, uma expressão individual, mas sim um domínio artesanal. Por quê? Porque o artista ele só vai conseguir ver, só vai conseguir falar, representar o meio onde ele vive, tá? Então, por isso que não se espera uma individualidade. Tem sim alguns traços, mas não no seu trabalho total. Normalmente, as obras são encomendadas e ditadas pela sociedade em que ele está ali inserido, que determina tanto a temática, como em alguns casos, a própria forma que o trabalho deve assumir. Bichinhos, figuras humanas, como cangaceiro, a lavadeira, o padre, tá? Além dos santos, que são o tema mais frequente da arte popular. Normalmente, o artista popular, ele tira da realidade em que vive os seus assuntos, podendo às vezes imprimir doses de humor, uma crítica social, as representações, como ilustram as esculturas nordestinas, né? Aqui eu trouxe para vocês uma esculturas, né? Onde elas trazem aí moças, né? Negras, brancas às vezes, onde retrata a realidade que se é vivido, certo? O artista popular, ele costuma ser autodidata, eu já falei isso para vocês, sem contato com a arte erudita, retirando da tradição as técnicas que precisa para realizar o seu trabalho. Pode, inclusive, criar recursos próprios para solucionar os seus problemas. É muito comum que os artistas populares, eles façam suas próprias ferramentas. E por isso que não se tem aí, como eu posso dizer para vocês, uma normalidade entre as ferramentas. Cada artista, dependendo do seu grau de dificuldade, ele faz uma ferramenta onde ele consiga esculpir da maneira que ele quer, tá? A personalização da tradição da sociedade em que esse artista está inserido, ela pode gerar obras de grande valor artístico. As pequenas esculturas, elas costumam ser manifestações mais frequentes da arte popular, especialmente a cerâmica, devido às particularidades do trabalho com o material existentes. Existem pequenas oficinas, tá? Pelo menos inicialmente que elas eram só familiares, onde elas oferecem um ofício à família. As oficinas de cerâmica, elas estão presentes em várias localidades do Brasil. Destaca-se as regiões do Oeste, as amazônicas, nordestinas e as do Rio Grande do Sul. Cidades como Caruaru, em suas esculturas mais sofisticadas, com a valorização do movimento e realismo, são influentes centros regionais e acabam por determinar padrões nordestinos. As esculturas em barro têm centros na região do norte do país, em cidades como Belém, destacando-se principalmente as formas de animais locais, jacaré, certo? No sudeste, as cidades como Vitória, e artistas como Manhana. No sul, a gente tem São José, né? E as misturas de seres, fantástico, com pessoas e animais no conjunto das 13 figuras coloridas do Boi de Mamão. O folclore, pessoal, ele está muito inserido na arte popular, tá? Eles também são muito bem representados, porque isso varia de cada região, certo? O folclore, ele também é muito representado na Bahia, tá? Onde a gente tem a festa tradicional da festa do divino, certo? No centro do sul são famosas as esculturas de intenção religiosa, como eu já falei para vocês. A religião, ela predomina aí na arte popular. Chama-se também uma atenção às esculturas feitas, né, confeições do rosto, que são onde os artistas se atentam aos físicos, né, do local, forma do nariz, olho, boca, sim. No Nordeste, as carrancas nos barcos que cruzam o Rio São Francisco, elas são usadas na intenção de espantar malefícios ou mesmo monstros folclóricos. São bons exemplos da arte popular. Como eu já havia falado para vocês, o folclore, ele está sempre presente aí na questão artística, tá?
porque são contos que fazem parte da história ali daquela região, viu? Agora a gente vai falar dos ex-votos, que a gente já conversou em sala de aula, tá? Porque os ex-votos, eles também são considerados uma das mais importantes manifestações artísticas. Os milagres que eles costumam enfatizar na região do corpo, né, aos que os fiéis pedem atenção divina, eles podem ter tanto preocupações artísticas em retratar, como também, né, a questão ali do religioso, de se acreditar. No livro de vocês, no ex-voto, se não me engano, está lá na página 19 do livro, viu? Uma outra coisa, né? Padinho Cícero, como a gente já conhece, é algo aqui presente no Nordeste. Tá? Ele é um tema regional bastante empregado nas esculturas religiosas nordestinas, especialmente em Juazeiro do Norte. No filme, na obra, na verdade, O Alto da Compadecida, ele é bem retratado lá, tá? Pela vida lá do cangaceiro. Se vocês já assistiram, vocês vão conseguir entender. Se não, procurem entender pra gente poder, tá, dar aí uma maior ênfase nisso. A Umbanda, né, ela também fornece uma grande inspiração para os artistas populares, como as figuras dos Exus, caboclos, especialmente forte na Bahia. Por quê? Porque a Bahia é onde tem aí a maior população negra, tá? E isso se dá devido o processo de escravatura no Brasil, que lá foi onde recebeu mais negros, certo? Mais escravos aí. Na Bahia, né, a gente também tem as figuras baianas, que elas se vestem em formas ali anatômicas mais realistas. Principalmente através do modernismo e da nacionalidade, alguns artistas populares, eles começam a ser reconhecidos em círculos da arte erudita, valorizados e realizados até sendo expostos aí fora do país. Um dos primeiros desses artistas mais afinados com a tradição popular descoberta foi Cardozinho, certo? José Bernardo Cardoso Júnior. Ele chegou aqui no Brasil com cerca de 3 anos. Ele só começou a pintar com 68 anos. E as suas obras, elas chamam uma grande atenção porque elas são composições fantásticas e misteriosas que não se preocupam com o realismo. Essa aqui é uma obra dele, né, onde a gente vê aí um vaso com plantas. E aqui a gente vê que a proporção dada ao vaso, ela é diferente da proporção à mesa, tá? A cena que se passa ali ao fundo. Cardozinho, ele já chegou até mesmo a realizar uma mostra com Portinari, tá? Que é aí um grande artista que nós temos, certo? Aqui é uma outra obra de Cardozinho, onde ele vem aí explicar, né, falar um pouco sobre a questão de paisagem. Ele pintou muito a questão de paisagem, além de animais. Borboletas eram o seu principal objeto de pintura, tá? Além de Cardozinho, trouxe para vocês Aguinaldo Manuel dos Santos, que foi o responsável por pintar a questão afro-brasileira aqui no Brasil, certo? Ele teve aí um aspecto contemplativo das esculturas, que também caracterizam ele como um importante artista popular. Aguinaldo Manuel dos Santos, ele conseguiu pintar várias obras em referência afro-brasileira, que traz recursos pra gente, influências da cultura africana no Brasil, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos responder, né, para ver se vocês conseguiram assimilar as páginas do livro 26 e 29. Beijo, até a próxima aula.